Há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu quero agradecer pela vida do pastor Gé, do nosso apóstolo, da apóstola Regina também, que sempre acreditou na gente. Então, há muito tempo atrás, eu trabalhava numa empresa grande, não posso falar o nome dela aqui, porque essa empresa ainda existe, e fui diagnosticado lá através de um diagnóstico psicológico, que meu QI estava abaixo da média da população brasileira. E citava, Deus ele não veio só para me tirar das drogas, para me tirar da prostituição, ele veio para mudar toda a minha história, né? Não tinha estudo nenhum, não tinha segundo grau, não tinha faculdade, e o pastor Gerson me incentivou, logo com 9 meses de novo convertido, o pastor Gerson já me jogou no fogo e fez eu participar de um seminário teológico, a qual meu apóstolo também, o professor lá também dava aula, e aí a gente vai desenvolvendo a nossa mente, a placa dos nossos neurônios que vão destravando, né? Muito tempo sem estudar, muito tempo sem fazer muita coisa. Então eu tive que ler a Bíblia, eu tive que ler livros, né? Tive que buscar, tive que correr atrás, voltei a estudar, terminei meu segundo grau, terminei minha faculdade. Então, tipo assim, Deus ele veio na nossa vida, né? Há um tempo atrás nós éramos homens e mulheres marcados por um estigma de droga, né? Não sabíamos falar, não sabíamos expressar, mas uma palavra profética. Eu quero te honrar, meu apóstolo, quero te honrar, meu pastor, quero te honrar, meu pai espiritual, porque sempre acreditou, não somente em mim, mas em tantos outros que estão aqui sentados, né? E um tempo atrás, a pastora Ana Paula não está aqui há muito tempo, eu estava como diácono, né, da igreja, né? E ela falou, vejo você com uma caneta na mão. Falei, eu? Enfim, mas foi uma palavra profética também. Essa companhia é uma companhia profética, essa casa é uma casa profética. Deixa eu ser mais rápido. O primeiro livro que eu coloquei lá, não sei qual é a ordem do livro, O Altar que Destrava, foi uma palavra que eu trouxe de dízimos e oferta, mas que está comigo há muito tempo, depois de anos que eu vim liberar essa palavra aqui, porque antes de liberar a palavra tem que amadurecer a minha mente e também a ideia, né? Então foi uma palavra de dízimos e oferta. Não se trata somente de parte de finança, mas trata de um destravar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu aconselho você a ler esse livro, não é porque foi eu que escrevi, mas Deus ele me deu o título. Lógico, hoje nós temos recursos onde pode trabalhar a capa, mas o conteúdo dele é um conteúdo bem fácil de você ler e você entender. Não fala somente sobre finanças, vou ler sobre finanças, como falar sobre finanças a gente fica meio assim, não. Fala sobre um destravar da nossa mente, fala sobre lugares que destravam a gente. Tem um outro livro também, não sei qual é a ordem, próximo livro. Travou? Guerra Invisível, Postura Visível, Autoridade, Honra e Santidade no campo de batalha espiritual da vida cristã. Paulo Fonseca. Peço até licença profética à nossa pastora ali, né, que quem entende, tem bagagem para falar, mas eu dentro daquilo que eu ouço aqui, não é nada que fui buscar em outro lugar, o que eu ouço aqui com vocês. E a gente vai anotando, eu tenho esse costume, se eu vejo o meu apóstolo pregar ou falar alguma coisa, eu vou lá e anoto, a nossa apóstola, seja quem for, eu vou anotando, e isso vai enriquecendo. E eu quero agradecer a pastora Norma, que me ajudou também a poder corrigir se tinha algum erro de português, né? Agradeço muito a pastora Norma também, que me ajudou, né? Pastora, um beijão, te amo, pastora Norma, então me ajudou muito também. Fala sobre batalha, mas de uma forma simples, até um novo convertido, que está começando hoje, ele consegue ler e entender o que está sendo falado, não é nada assim denso, profundo. Lógico, nós precisamos de livros densos e profundos, mas é algo que você vai ler assim, e você vai entender o que está sendo falado, vai ficar claro na sua mente, né? A gente tem que começar de algum lugar, né? E conforme nós vamos chegando a um lugar de maturidade, nós vamos se aprofundando mais no conhecimento da batalha, né? Porque existe uma batalha, mas toda guerra invisível é necessário uma postura visível, está falando da gente. Então a batalha, né, são fortalezas que vêm na nossa mente, né, que às vezes nos impedem de enxergar algumas coisas. Próximo livro, Falácia do Inimigo. Esse livro nasceu tem pouco tempo, eu estava estudando sobre um tema, a falácia do espantalho. Quando você lê ali a falácia do inimigo, e você vê um espantalho, na verdade, a falácia do espantalho
é um tema atual, mas a falácia do inimigo nasceu no Éden. O que é a falácia do inimigo ou a falácia do espantalho? É tudo aquilo que vem para desdizer aquilo que Deus falou. É tudo aquilo que vem para desdizer aquilo que Deus disse. Isso começou no Éden. Desde que o mundo é mundo, a serpente sempre vem no ouvido da igreja para tentar desdizer aquilo que Deus falou. Será, é assim mesmo que Deus disse? Começou no Éden. Outro livro, Campo de Batalha Mental. Então, assim, até onde a mente se torna trono. Consegui enxergar de longe, vou ler aqui. Onde a mente se torna trono, prisão ou campo de guerra. Fala da sua mente. O maior campo de batalha é a nossa mente. Então, eu queria te incentivar para que você pudesse te motivar, você pudesse abençoar de alguma forma com esses livros, sabe? E é um desejo do coração de Deus, sabe? E Deus sacou isso dentro de mim, porque às vezes nós somos tomados por uma alta baixa estima, ou baixa estima alta, a gente não se enxerga como nada, a gente olha para o outro e acha que o outro pode gerar a melhor canção, John, a melhor palavra, a melhor pregação, mas quando é que será você? Quando é que será eu? Então tudo que nós precisamos já está dentro da gente, amém? Eu acho que falta só a gente verdadeiramente pedir, Senhor, saca isso de dentro de mim. Então Deus, quando veio na minha vida, não foi só para poder me tirar da onde Ele me tirou, mas Ele veio e tocou na minha mente, no meu espírito, na minha alma, né? E hoje é uma promessa de Deus. São promessas que Deus colocou, mas que nasceu no coração dele, amém? E é isso, eu queria convidar você a abrir as escrituras lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 1. Amém? 2 Samuel capítulo 7, versículo 1, diz assim: o rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã: estou morando no palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor está contigo. Versículo 4. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? É Deus perguntando. Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. Versículo 7. Em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos, as quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do campo onde cuidavas das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo Israel. Versículo 9. Estive contigo por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Versículo 10. Também estabelecerei o meu povo Israel no lugar, e ali o plantarei, para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado, e nunca mais seja oprimido pelos perversos, como antes. Como no tempo
em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que Ele te edificará uma casa. Senhor, essa é a tua palavra. Antes de começar a tua palavra, Senhor, eu oro e quero declarar, Senhor, que toda ação contrária, toda movimentação contrária, Senhor, em nome de Jesus, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados. Nós não queremos abrir espaço para principados em nossa mente. Nós queremos verdadeiramente fazer que esse lugar encha. Nós não queremos que tu chegue, nós queremos que a tua presença encha e transborde esse lugar, que só haja espaço para a tua presença aqui nesse lugar, Senhor, que só haja espaço em nós, Senhor, para uma mentalidade conectada com Cristo, só haja espaço em nós, Senhor, para mentes conectadas, Senhor, com a tua palavra. Senhor, abra os céus agora, Senhor, em nome de Jesus, e revela-te, Senhor, a nós, através da tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar, aquilo que tu queres fazer nessa noite, Senhor. Vem, rasga os céus, Senhor, dentro de nós, de dentro para fora, e estabelece o teu governo aqui nesse lugar, amém? Aleluia. Como nós lemos aqui o texto, no versículo 1, diz que Davi se estabeleceu-se no palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos. Eu creio que não é muito inteligente da nossa parte, se a todo tempo a gente ficar guerreando. Tem guerras, tem dificuldades, tem guerras internas e tem guerras externas. Davi foi um homem, se você ler a autobiografia de Davi, você vê desde quando ele foi chamado, sabe, por Deus, você vê Davi passando por grandes desafios. Você vê que quando ele já cuidava das ovelhas do pai, ele estava no campo como um pastor, arrancando ovelha da boca de urso, rasgando leões, passando por grandes desafios. Davi vencendo gigantes, Davi guerreando, mas chega um momento que Deus dá descanso para Davi. Muitas das vezes nós aprendemos o que fazer em tempo de guerra, muitas das vezes nós conseguimos entender, ou nós buscamos entender o que fazer no tempo de dificuldade. Muitas das vezes, nos tempos mais difíceis, nós buscamos o que fazer. Mas o que fazer num tempo de paz? O que fazer quando de repente você recebe uma promoção? O que fazer quando de repente você abre o seu celular e você vê que, rapaz, a sua conta está no azul e está fantástico? O que dizer quando você de repente tem um recurso financeiro, sabe, para você sair hoje daqui e amanhã comprar um carro, ou comprar uma casa, ou comprar um apartamento, ou comprar uma cobertura, ou comprar, João, pensa num violão mais caro que tem, mas tu quer comprar, cara, porque tu quer. Pensa bem, você quer comprar o melhor tênis, você quer comprar a melhor camisa, não tem nenhum mal nisso. Mas eu creio que não é inteligente a todo tempo a gente só vir batalhando. Por quê, pastor Aline? Qual é o motivo da guerra ou da batalha? Para que haja vitória. Se Deus leva a gente a batalhar, se Deus leva a gente a guerrear, para quê? Para que haja vitória. E para que haja vitória, Pablo? Para que haja paz. E para que haja paz? Porque em tempo de guerra não tem como a gente construir nada. Em tempo de guerra, quem constrói em tempo de guerra? Em tempo de guerra, nós não ficamos dentro de palácios. Em tempo de guerra, nós vamos fronte a fronte com o inimigo. Em tempo nós sabemos que a nossa luta, as armas das nossas milícias não são carnais, não são humanas, é joelho dobrado. Em tempo de guerra é joelho dobrado, é braços estendidos, é palavra sendo proclamada, é palavra sendo liberada.
Não são palavras que são atiradas ao vento, mas como um sniper que sabe onde está atirando, sabe, ele mira e derruba o inimigo. Mas em tempo de paz, se tem batalha, é para que a gente chegue no tempo de paz. E como diz as escrituras aqui, Deus queria dar descanso para Davi, paz, tempo de paz. Deus queria dar descanso para Davi. Aí chega o profeta Natan e fala assim, pastor Chau, e o que tu vai fazer? E ele fala, poxa, eu moro numa casa de cedro, eu tenho que construir algo para Deus, eu preciso construir algo para Deus. Aí Natan, pensa bem, Pablo, nós estamos conversando, e eu chego para você e falo assim, Pablo, eu tenho um sonho, cara, eu tenho um projeto. Você fala, pastor, me diga então, eu quero construir algo para Deus, e você como um profeta fala assim, pastor, vai lá, Deus está contigo, o que você se prontificar a fazer, você vai fazer. Não foi isso que Natan falou aqui? Vamos ler as escrituras, só para a gente lembrar? Versículo 2, então ele disse ao profeta Natan, estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Versículo 4, naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natan, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Pensa bem, está eu e Pablo conversando, Deus está ouvindo. Estava Davi e Natan conversando, Deus estava ouvindo. Não tem nada que a gente converse sobre as coisas do reino, sobre um desejo do teu coração, que Deus não ouça. Quando Natan chega em casa para descansar, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, o que vai acontecer? Deus vai lá, Natan, volta lá, vai lá e fala isso aqui para Davi. Por acaso passou na minha cabeça em algum momento em morar em uma casa levantada por mãos humanas? Mais ou menos o que está falando ali. Mas eu quero falar para você, não que Deus não quisesse, meu pastor, não que Deus não quisesse realmente que fosse construído algo para Ele, porque tem coisas que estão no coração de Deus, mas Ele parece que tem uma expectativa, Ele tem uma expectativa, uma santa expectativa em nós, para que, é tipo assim, se minha mãe pede para eu fazer algo, eu vou fazer porque ela me pediu, mas quando nasce de um coração, você sabe o que teu pai quer, você sabe o que Deus quer. Mas Davi, dentro de uma mentalidade micro, Deus vai lá e expande a mente de Davi, porque eu sei que não tem como comportar Deus numa caixa, não tem como, porque Ele é Espírito, mas não tem como. E essa fala aqui não é que Deus não queria que fosse construído algo para Ele, não é nada disso que Deus está falando. E eu queria continuar lendo aqui no versículo 6, não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito, até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado no tabernáculo, e em todo lugar por onde tenho viajado, todos os israelitas, disse, eu por acaso, deixa eu voltar, versículo 7, e em todo lugar por onde eu tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum chefe das tribos, aos quais ordenei que cuidasse do meu povo, Israel, por que não me edificas uma casa de cedro? Agora assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do campo onde cuidavas
das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo. Só até aqui. Havia um desejo no coração de Deus, e esse desejo foi para o coração de Davi de uma forma micro, porque por mais que Deus ele estava de repente viajando com o povo de Israel num tabernáculo, mas qual era a vontade eterna de Deus? Habitar no meio do meu, então havia uma vontade de Deus, para que pudesse habitar, mas uma caixa é muito simples, uma caixa é inanimada, uma caixa não fala e não manifesta sobre Deus, uma caixa pode se tornar um patuá, uma caixa pode se tornar um objeto de alegoria, mas a vontade de Deus sempre foi habitar no meio do meu povo. E quando nós chegamos aqui no versículo 11, como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo de Israel, a ti porém darei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te declara que Ele te edificará uma casa, asterístico. Essa casa que Deus fala é muito mais do que um caixote, é muito mais do que um palácio, é muito mais do que uma mansão. Quando Ele fala, eu vou te edificar, porque você está pensando em edificar uma casa para mim? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Por mais que você queira edificar uma casa para mim, e porque você quer edificar uma casa para mim, eu vou edificar uma casa para você, Erlon, porque no teu coração você quer edificar algo para mim, diz o Senhor, eu vou edificar uma casa para você, mas só que essa casa não é uma casa somente, Ele fala de uma dinastia, porque havia uma promessa sobre a vida de Davi. Nós falamos sobre o tabernáculo de Davi, e o tabernáculo de Davi é muito mais do que templo. A casa que Deus fala para Davi que Ele quer edificar, nós como bons gonçalenses que somos, se de repente o Senhor fala para a gente, eu vou edificar uma casa para você, com certeza nós queremos o melhor dessa casa para nós, porque o nosso Deus é um Deus grandioso, e Ele não dá qualquer coisa para a gente. Mas só que Deus, como Ele quer habitar no meio do povo, quando Ele fala para Davi que vai levantar uma casa para Davi, Ele está falando, se a gente continuar lendo aqui, nós vamos ler, Ele está falando que ia perpetuar a descendência de Davi, a dinastia de Davi, ou seja, no seu trono jamais irá faltar alguém, para sentar no trono. Eu não sei se vocês entenderam. Deus, Ele está procurando pessoas com esse coração. Deus, Ele está procurando pessoas como nós, pessoas que temos o coração de Deus, para muito mais do que preparar um lugar geográfico para a sua habitação. Ele quer confirmar a minha dinastia, Ele quer confirmar a minha descendência. No versículo 12 ele fala assim: quando os teus dias se completarem e descansarem com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, essa é a descendência eterna, que irá sentar no trono, e a partir desse trono, aonde o rei está assentado,
é onde o Senhor nos torna reis e sacerdotes. Jesus assentou primeiro para que pudesse firmar a tua descendência. Pablo, filho do Chau, que é pai do Tito e da Ana, e assim sucessivamente. Deus está falando sobre legado. Deus está falando sobre legado. A primeira casa aonde ficou vazia foi no Éden. A primeira casa foi a casa adâmica que ficou vazia no Éden. Uma casa que ficou vazia. Uma casa que ficou vazia e abriu espaço para principados e potestades. Mas só que o Senhor, ele não tinha um plano B, ele tinha o plano. Na cruz ele envia um homem, em Filipenses, onde abriu mão de toda a glória, se identificou comigo e com você, e foi obediente até a morte, morte de bênção? Não, morte de cruz. O verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, ele morre, ele ressuscita no terceiro dia, ele é assunto ao Pai, ele vai até os céus, pastor Aline, e fala assim: Pai, um diálogo, Pai, fiz tudo direito? Aí fala assim: tudo certo. Mas agora, filho, como é que vai ser? Enquanto você estava como um tabernáculo terreno, a minha presença habitava no meio dele, eu caminhava no meio do meu povo. E agora, aí Jesus, na minha mente fértil, falou: Pai, você está de brincadeira, pai, deve ser pegadinha. O senhor sabe o que aconteceu. Pai, olha só o que aconteceu. Livro de Atos. Capítulo 2. Estou queimando aqui. Versículo 1. Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ei, isso está confrontando uma geração. Tem uma geração que está chamando Jesus para chegar. Chega, Jesus. Jesus, ele não chega. Jesus, ele enche. Ele enche. E Jesus fala assim: Pai, eu estou aqui no céu, eu estou aqui contigo, Pai. Mas o Senhor sabe da resposta, porque esse diálogo que o teu filho Paulo está falando no ano de 2026, no dia 8 de fevereiro, é para uma ambiência que assiste ele, presencialmente como pela live. É só uma história que ele está contando, para poder fazer lúcido, para que possa ser entendido. Eu quero fazer ser entendido aqui. Sei que ele está aqui. Eu sei que Jesus está aqui. Não pede para ele chegar, pede para ele encher você. É de repente. Pai, eu fui assunto ao céu, mas só que eu deixei 120. Eu deixei 120. Eu derramei do meu espírito sobre 120 para continuar aquilo que eu comecei. E agora
a tua presença vai continuar no meio do seu povo. Deus está procurando alguém para que Ele possa encher. Deus está procurando alguém para que Ele possa transbordar. Em algum lugar, em Colossenses capítulo 2, fala que Ele é a plenitude. Acho que foi Pablo que abriu com Colossenses. Alguém falou sobre Colossenses aqui? Vamos ler lá Colossenses capítulo 2. Amém? Versículo 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude. Versículo 10. E nele a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Deus, Ele está enchendo a igreja dele, Ele está transbordando a igreja dele, para poder ratificar uma descendência. Deus, Ele está levantando novamente o tabernáculo de Davi. E como eu falo o tabernáculo de Davi, eu não estou falando de uma estrutura, de uma mega estrutura, eu estou falando de uma confirmação de uma dinastia. O trono da tua descendência não vai ficar vazio. O trono da nossa descendência não vai ficar vazio. Existem espíritos que olham para o trono e querem ver o espaço vazio. Um deles é o espírito de Atalia. Eu não vou entrar nisso agora, mas graças a Deus, graças ao Senhor, Jesus, filho de Davi, a promessa do Senhor se cumpriu. A promessa messiânica se cumpriu. A nossa descendência é uma descendência eterna. Não tem como o teu filho dar errado, não tem como os meus filhos darem errado, não tem como. Existe uma guerra espiritual para poder calar a voz profética. Existe uma guerra espiritual para impedir, pastor Aline, que nós venhamos abrir a nossa boca. Pessoas que carregavam estigmas, pessoas que eram marcadas pelo sistema, pessoas que viviam à margem da sociedade. E hoje, a nossa autoridade não vem do microfone que está na minha mão ou na tua mão, não é do teclado que vem sobre a vida de Daniel, ou sobre o João aqui ministrando, ou qualquer outra pessoa que está aqui. A autoridade que está sobre a nossa vida veio da confirmação de uma descendência. Jesus se assentou para sempre e eternamente. O espaço que havia em nós, que foi tomado por principados e potestades, esses principados foram desarticulados de dentro de nós, e o Senhor levou cativo o cativeiro, o Senhor levou a sua igreja acima de principados e potestades, e fez a igreja dele assentar acima. Você está acima. Quando você não sabe aonde você está assentado, você não sabe quem governa, e se você não sabe quem governa, tem alguém tiranizando a minha vida e a sua vida. A nossa geração não será uma geração que irá somente falar sobre versículos bíblicos. A nossa geração é uma geração que realmente foi marcada pela palavra, uma geração que foi transformada pela palavra, uma geração que carregava até marcas antes, quando nós nem éramos, nós nem conhecíamos quem éramos nós quando nós não estávamos nele, aonde nós estávamos quando nós nem o conhecia. Aonde você estava, meu irmão e minha irmã? Estou falando para quem está nos ouvindo e quem vai ouvir depois também. Aonde você estava? Aonde nós estávamos? Aonde nós estávamos? Nós precisamos acreditar naquilo que o Pablo falou aqui na abertura. E o Senhor nos transportou da onde? Nos transportou do império e nos trouxe para o reino, the kingdom,
Santo Filho do seu amor. Hoje nós somos agentes do reino de Deus. Eu preciso acreditar nisso. A espada do Espírito hoje me corta, e me corta profundo, me corta na raiz. A espada do Espírito não toca no calcanhar de Jacó, mas toca na coxa, toca na raiz. Nós precisamos sair mancos de alguns lugares. A espada do Espírito não toca no calcanhar de um usurpador que éramos nós, mas a espada do Espírito toca na raiz, no tendão, na coxa, para que nós possamos olhar para nós e lembrarmos de quem éramos nós. Eu quero falar para você e para mim, sabe que nós temos autoridade. Nós temos autoridade que vem daquele que se assentou no trono e está assentado, e diz que ele te assentou e me assentou. Nós somos pessoas que estamos sendo marcados e fomos marcados. Nessa noite, sabe o que o Senhor está perguntando para mim e para você? O que vocês estão construindo? O que nós estamos construindo? Porque se nós sabemos o que nós estamos construindo, Ele vai falar também o que Ele vai construir. Porque o que o Senhor quer construir? Ele quer construir um lugar. Ele quer construir um lugar em mim e em você, para que Ele possa verdadeiramente ouvir a nossa oração e falar assim: Senhor, seja feita a Tua vontade, hoje, aqui, assim na terra, como é nos céus. Nós abrimos espaço, Senhor, para que a Tua vontade seja feita em nós, para que a nossa descendência, e nenhum de nós irá se perder. Deus está levantando, sabe o quê? Ou melhor, Deus está fazendo uma convergência geracional. Palavra bonita. Ele está juntando o experiente com o novo que tem a força. Para quê? Nós temos a responsabilidade de passar o bastão para uma geração. Nós temos a responsabilidade de passar um bastão para uma geração. E eu queria ler aqui para a gente encerrar. Eu já li esse texto, livro de Mateus, capítulo 1. Aleluia. Do versículo 1, Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, vai falando das genealogias, mas só que quando entra aqui no versículo 16, diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão, ou seja, lá do versículo 1, assim todas as gerações de Abraão até Davi foram quantas? Quantas? 14. De Davi até o exílio na Babilônia foram quantas? Quantas? E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. E de Cristo para cá? É uma descendência incontável. É uma descendência que não tem como a gente medir. Quando o nosso brother mais velho, que é Jesus, quando ele olha para o jugo e para a canga, onde está o fardo e o jugo dele, que é leve e suave, quando ele olha para o lado direito, ele vê uma descendência incontável. Sabe por quê? Porque ele se assentou. Ele venceu a morte, ele expôs todo o principado e toda a potestade, para que nós pudéssemos chegar,
para que nós pudéssemos assentar, e nós estamos assentados com Cristo. E é por isso que eu estou falando aqui, que nós precisamos dar uma resposta para o Senhor. O que você está construindo? Deus é intencional. Eu preciso saber o que eu estou preparando para o meu Senhor. Eu preciso saber, se o John quiser subir, se a equipe quiser subir, eu preciso saber o que eu estou edificando. Mas tu já viu que em tempos de guerra a gente não consegue edificar nada, pastora Aline? Em tempo de batalha, como é que a gente para edificar alguma coisa? E é por isso que não é muito inteligente da nossa parte. Lógico, nós sabemos que tem batalhas, eu não estou falando que tem, mas a paz que Deus nos dá é uma paz em meio à guerra. Eu sei que não é aquele descanso que a gente senta no nosso sofá e ficamos lá. Mas Ele venceu. Ele venceu, Ele é o vitorioso, Ele é o campeão dos campeões. E ao vencer Ele se tornou Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que pudesse te dar paz. Para quê? Para que paz? Para que a gente pudesse construir algo. Construir o quê? Construir e permitir, Espírito Santo, faça em mim a tua vontade, faça em mim o seu querer, que nessa noite, sabe, que o Espírito de Deus possa verdadeiramente te fazer lembrar aquilo que foi feito lá no cenáculo. Jesus, Ele não está mais em carne, no meio do povo, Ele era o tabernáculo. O que falta agora é mais uma vez o Espírito de Deus te encher, te transbordar, porque Ele já tabernaculou em você, Ele está em você. Você é um veículo da presença de Deus. Eu não sei se você acredita nisso, mas o inferno acredita, o inferno sabe. Eu não estou fazendo apologia ao inferno, mas se você ver Êxodo, logo no primeiro capítulo, fala, esse povo entrou como 70 aqui no Egito, mas esse povo, eita povo, para se multiplicar, como o povo de Deus, e eu multiplicarei a tua descendência. E se esse povo colar com alguém, com algum inimigo, esse povo vai se levantar contra nós. Então vamos fazer o quê? Vamos dar trabalho para eles, vamos aumentar a carga. Mas existe aquele que te dá descanso em meio à guerra. Existe aquele que te dá e te deu e me deu descanso em meio à guerra. Davi era conhecido como a lâmpada de Israel. Davi foi conhecido como a lâmpada de Israel. Existe uma lâmpada que jamais vai ser apagada na sua vida. Existe uma luz que jamais vai parar de brilhar e de resplandecer na sua vida. E eu queria te pedir para ficar de pé. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. As nações estão em trevas, mas sobre ti, Isaías capítulo 60, se eu não estiver equivocado, levanta-te e resplandece. Diz que os reis da terra caminharão na sua luz. Tem alguma canção? Tem alguma canção? O exaltado entre os povos, o desejado entre as nações, a brilhante estrela da manhã, o resplendor da glória de Deus Pai. És
ressuscita dentre os mortos, Ele está à destra de Deus. Autoridade, domínio, seu reino não terá fim. Ressuscitado entre os mortos, Ele está à destra de Deus. Autoridade, domínio, seu reino não terá fim. E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e há de vir. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e há de vir. O exaltado entre os povos, o desejado entre as nações, a brilhante estrela da manhã, o resplendor da glória de Deus Pai. És incomparável, és inigualável. Ressuscitado entre os mortos, Ele está à destra de Deus. Autoridade e domínio, autoridade e domínio, seu reino não terá fim. Ressuscitado entre os mortos, ressuscitado entre os mortos, Ele está à destra de Deus. Oh, autoridade, o seu reino dura. Autoridade e domínio, seu reino não terá fim. Oh, e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e há de vir. E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e há de vir. Aleluia. Em 2 Samuel capítulo 7, só para a gente orar, no versículo 12 diz assim: quando teus dias se completarem e descansarem com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. E ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Caso venha cometer alguma transgressão, eu o castigarei com um castigo humano e com açoite de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Deus, ele não está procurando uma dinastia perfeita. Deus não está procurando uma família perfeita. E se de repente nós falharmos, diz que o Senhor nos castigará, o Senhor nos corrigirá. Então nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor,
que tudo aquilo que vem tentando paralisar a tua igreja, tudo aquilo que vem tentando, Pai, impedir a tua igreja de avançar, tudo aquilo que vem tentando, Pai, de alguma forma, Pai, interromper uma palavra de descendência, nós queremos declarar, Senhor, que essas vozes sejam interrompidas em nome de Jesus, pelo teu braço forte, pela tua palavra, assim como tu estabeleceu uma palavra com Abraão, assim como tu estabeleceu uma palavra com Isaac, assim como tu estabeleceu uma palavra com Jacó, Israel, assim como tu estabeleceu uma palavra com Davi, Senhor, a nossa família, a nossa geração, Pai, Senhor, está assentada, nós chamamos os nossos filhos, nós chamamos as nossas filhas, nós chamamos aqueles que estão distantes da igreja, todos aqueles que saíram da comunhão, todos aqueles, Pai, que de alguma forma, Senhor, seja lá porque, Pai, se encontram-se feridos, se encontram-se magoados, se encontram decepcionados com a igreja, nós chamamos, nós pedimos perdão, Senhor, a uma geração, nós pedimos perdão publicamente, Senhor, porque nós sabemos que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, nós queremos pedir perdão publicamente, Pai, aos céus e à terra, se nós temos errado, Senhor, se nós temos falhado, nós te pedimos perdão, Pai, e nós declaramos, nós queremos de volta, Senhor, aqueles que, Pai, que partiram, Pai, aqueles que se dispersaram, Pai, aqueles, Pai, que foram para a Babilônia, Senhor, e não encontraram mais os seus nomes escritos, Pai, Senhor, nós chamamos uma descendência que se perdeu, nós chamamos uma dependência, uma descendência, Pai, que deixou de se assentar, Senhor, no trono do leão, e foi se assentar no trono de Nabucodonosor, Pai, Senhor, nós chamamos todos os jovens que estão afastados da tua igreja, jovens, Pai, que há tempos atrás, Senhor, eram tomados, eram cheios da tua presença, Pai, nós reivindicamos os nossos filhos e filhas, nós chamamos, Pai, aqueles que foram levados, Senhor, e que se assentaram na mesa de Nabucodonosor, nós chamamos uma geração de nobres que estão na Babilônia, Pai, poucos voltaram, e alguns ficaram lá, Pai. Pai, nós chamamos para que eles possam, em nome de Jesus, voltar e se assentar, Senhor, diante do Rei, Senhor. Quem é esse, o Rei da Glória? Senhor, nós chamamos uma geração, Pai. Pai, essa palavra, Pai, eu creio, Senhor, que está fazendo, Pai, em nome de Jesus, de uma forma cirúrgica, em um ambiente espiritual. Pai, eu intercedo nessa noite, Pai. Senhor, com toda a minha força, Pai, com todo o meu vigor, Pai, com todo o meu ser, eu intercedo por filhos e filhas, Pai. Eu intercedo, assim como lá em João, capítulo 17, Pai, aonde o Senhor ora, a oração sacerdotal, aonde o Senhor chama, Pai, o Senhor ora pelos que ainda nem estavam em Ti. O Senhor orava por nós, Pai, lá em João 17, Tu orava por nós, quando nós não estávamos em Ti, o Senhor nos chamava de filho, nós estávamos no mundo, Pai, nós amamos aqueles que, Pai, que saíram feridos da igreja, nós chamamos essa geração, nós amamos e nós queremos declarar, Pai, essa geração de volta, Pai, de volta ao lugar, Senhor, ao melhor lugar que elas deveriam estar, é na igreja. A igreja é o melhor lugar, Pablo. A igreja continua sendo o melhor lugar. Quem quiser falar da noiva do meu Senhor, fala. Mas só que existe um encargo profético sobre a minha vida. Eu não fui chamado para falar da noiva. Eu não fui chamado para chamar a noiva de prostituta. Porque na palavra diz que a noiva do meu Senhor, eu não sei dos outros senhores, mas do meu Senhor, a noiva continua sendo sem ruga e sem mácula. Essa é a veste que eu tenho que vestir, a noiva do meu Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, dia 8 é a casa profética do recomeço. Eu quero declarar, Pai, jovens voltando à casa do Pai. Queremos chamar os Mefibosete para sentar à mesa, que sofreram um acidente. Nós chamamos os Mefibosetes
Tem mais alguém aí? Nós chamamos os Mefibosetes. Volte à mesa. Tem alguém aí? Nós chamamos no espírito os Mefibosetes. Nós chamamos uma descendência de realeza para sentar à mesa, porque a mesa não aparece as nossas imperfeições. Na mesa não aparece o estado coxo de uma geração. Pai, nós reivindicamos, Pai, uma geração, Pai, que sofreram um acidente, que caíram da mão de alguém. Nós chamamos de volta. Nós chamamos de volta, Pai. Aonde, Pai, filhos e filhas estiverem agora que estavam distantes, Pai, nós, Pai, chamamos. Nós os chamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplaudam o Senhor nessa noite. Aleluia. Chama a pastora Aline, né? Pastora Conceição também. Amém, glória a Deus. A gente vai estar nesse momento